Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise às terças-feiras às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Claudinete, e ela vai falar para a gente hoje sobre liberdade. Será que nós realmente somos livres? Nós entendemos o que é liberdade segundo o que o Cristo quer, o Cristo trouxe para a gente? Ou será que nós estamos mais para a libertinagem do que para a liberdade? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui também com a Ana Ricardina, com o João, e vamos dar início, né? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, João, Claudinete. Boa tarde, Claudinete. Boa tarde, Jorge, Ana, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Que Jesus abençoe nossa tarde, os nossos estudos. Boa tarde, João. Boa tarde, Jorge, Ana e Claudinete. E vamos falar sobre o estudo no momento. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o tema é muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo em sociedade, porque todo mundo quer ser livre, sem responsabilidade, sem respeitar o próximo. Então nós temos de começar a definir o que é liberdade. Se a gente vai lá no dicionário e vai olhar o que é liberdade, no dicionário consta, é a faculdade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando eu faço alguma coisa ou deixo de fazer, ela vai me trazer responsabilidade. A liberdade gera dever, né? E gera direito. E nós temos de estar atentos a isso, porque todo mundo quer ser livre, mas ninguém quer ater aos deveres que a liberdade ocasiona para cada um. Junto com a liberdade, Deus é uma lei natural, é uma lei divina a liberdade. E essa lei, ela vai ampliando a partir do momento do nosso crescimento moral. Porque quando a gente, nosso crescimento, nossa moralidade é baixa, nós não temos liberdade. Quase não somos, né? Temos liberdade. Muita gente perde o direito à liberdade, vai ser recluso, porque ela desconheceu o direito do próximo. Então ela tem que ser contida, né? A gente tem que entender, né, que o meu direito termina onde começa o seu. Isso. Isso é a base fundamental para a liberdade. Então, assim, a liberdade é uma lei natural. E o uso da liberdade vai gerar o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a lei que vai... Eu sou livre para agir, mas eu tenho que ter responsabilidade nas minhas atitudes. Né? E paralelo a isso vai aparecer o quê? A lei de causa e efeito. Se eu uso mal a minha liberdade, eu vou ter de responder pelo mau uso da minha liberdade. Não é isso o que acontece? Nós temos a liberdade absoluta? Será que temos? Porque todo mundo quer ser livre absolutamente, né? De forma absoluta. Não. Os espíritos falam para nós assim, não. Nós vivemos em sociedade. E quando a gente vive em sociedade, a sociedade nos impõe certos limites. Eu não posso sair. Se eu resolver hoje, eu quero sair sem roupa na rua. Eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso. Mas ninguém quer me ver andando nua pela rua fora, não. Imediatamente, a lei vai ser acionada para me conter. E até mesmo porque cada país, cada lugar tem as suas leis, né? Eu lembro, você me falou isso, me remeteu uma coisa. Uma mulher que ela morava na Europa. E na Europa eles têm um hábito, né, de ir para as praças e ficam de biquíni, né, tomando sol. E ela estava aqui no Brasil e ela foi fazer isso na Praça Raul Soares. Chamaram a polícia. E ela foi levada para a delegacia. Ela pegou e falou que lá, né? Aí eles falaram, lá, mas aqui não. Cada povo tem seu costume. Tem o seu costume, então a gente tem que entender isso. E essa liberdade plena, eu acho que a gente só vai conseguir ter essa liberdade plena a partir do momento em que nós conseguirmos dar um salto maior na nossa evolução. Por quê? Mas é a evolução moral. É a evolução moral, porque aí sim, a partir do momento em que você tem essa evolução moral, você vai ter sim a liberdade. Porque eu não vou fazer nada que vai agredir o próximo. Agora, a liberdade absoluta, ela existe para o eremita. Ele está morando sozinho no deserto. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, não tem ninguém que ele vai agredir com seus atos, com suas ações. Agir, né, sem ser contido.
Mas a gente não vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros para a gente evoluir. A pessoa que está sozinha no lugar, ela não troca experiência, ela não pega conhecimento, ela fica contida. E até isso também, uma coisa, né, cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós entende e recebe de um jeito. Então, por exemplo, às vezes aquilo que para mim é normal, para você não é. Me agride. Te agride. Né? Para o João não é. Às vezes para a Ana pode ser. Então, a gente tem que se conter por isso, porque ela tem que ser contida por isso, porque nós nunca vamos fazer tudo. É como o pessoal costuma dizer, né? Nem que Jesus agradou a todo mundo, como nós. E é mesmo, gente. Porque eu tenho que entender que cada um, a partir do momento em que eu entendo que cada um pensa de um jeito, cada um absorve de um jeito, eu vou pensar 2 vezes antes de querer me expor. Até para não agredir o outro. Para não agredir o outro, né? E para não sofrer uma agressão também, né? Porque às vezes um ato que a gente faz com que a gente... Qual que é o ímpeto da pessoa de se defender? É agredir. Né? A gente tem que pensar essa muito questão nisso. da liberdade, na atualidade, está interferindo muito, inclusive na vida das mulheres. Porque o homem acha que ele tem direito sobre a vontade da mulher. A vontade da mulher está sujeita à vontade dele. Se ela discordar, ela vai ser espancada, ela vai ser assassinada, né? Porque, olha, o excesso de liberdade, eu escutei isso, eu era jovenzinha, eu era uma jovem. O excesso de liberdade é o princípio da loucura. Eu nunca mais esqueci isso. Foi um senhor idoso que falou isso no meu trabalho. Assim, a gente estava conversando, aí ele falou assim, olha, o excesso de liberdade é o excesso da loucura. E é mesmo, louco, ele não tem nada que o contenha. Ele acha que tem direito a tudo. E uma coisa interessante que você fala com relação à mulher, você vê que nós chegamos ao ponto que tiveram que criar uma lei, né, para proteger a mulher, porque o homem se acha no direito, se a mulher está de biquíni, ele pode tocar, ele pode pegar, né? Se ele acha a moça bonita, ele pode chegar e beijar, né? Aí vieram com a lei do estupro aí agora, né? E as pessoas agora, quer dizer, se eu tocar na Ana, a Ana se sentir ofendida, ela pode acionar a justiça contra mim, eu vou ter que responder assédio. por isso, por assédio. Olha a que ponto nós chegamos. E o pior de tudo, Jorge, sabe o que é? Não é só a lei no papel. Agora a pessoa tem que ser contida com tornozeleira. Igual bicho, né? Igual um animal. Igual animal, vai estar na jaula, né? Mas como enjaulado. É um absurdo isso. Mas olha, isso também passa pela falta de educação dentro do lar. É dentro do lar. A família tem que saber educar o filho, conter o filho, mostrar, olha, você não é livre, não tem liberdade absoluta. Você tem direitos, mas você também tem deveres, não é? Porque hoje em dia ninguém quer educar filho, ninguém quer educar. Relega a educação para a escola. É um erro, né? Como diz minha avó, né? Primeiro devoção, primeiro obrigação, depois devoção. Uhum. Aqui, na sociedade, o dever une os direitos individuais, né, e vai transformar em direitos coletivos. Porque é a questão das mulheres. O direito da mulher, ela é livre para escolher o companheiro, escolher sair e tudo. Teve de criar um direito coletivo, as mulheres se unirem para reivindicar esse direito. Um direito natural dela. Natural. É uma lei divina. Não é nada que inventou. Não foi o Jorge, não foi o Antônio, não foi o João. Foi Deus que criou isso. E essa lei, ela vai se aprimorando, como a gente já falou no princípio, através da nossa evolução moral. Os espíritos mais esclarecidos, em sociedades mais evoluídas, não precisa disso. A pessoa sabe o limite que ela pode até chegar. Onde ela pode chegar. Né? E nós, né, na nossa sociedade, nós precisamos de uma lei que pune para eu saber até onde eu posso ir. Precisava disso. Não precisa uma coleira para você não ultrapassar o limite. O limite, do outro. Que é a tornozeleira. Uma coleira, né? Sem necessidade, porque, por que eu posso me achar no direito por ser homem? Eu posso fazer com a mulher o que eu quiser. É a sua propriedade? É a mesma coisa, né? Eu costumo falar muito com os meus clientes isso. O casamento eu acho interessante. Você assinou o papel, passou a ser dono. É meu marido, é minha mulher, é meu. Gente, não, ninguém de ninguém, não. Por que tem tanto feminicídio?
essa loucura que as pessoas acham a posse, porque eles não sabem amar, eles sabem possuir. Né? É meu, faço o que eu quiser. Não, gente. Nós estamos juntos. Enquanto der. Não deu, ó, segue seu caminho, eu vou seguir o meu. Olha, a única liberdade que a gente tem, realmente, entre aspas, é a liberdade de pensar. Porque eu posso pensar o que eu bem entender, mas esse meu pensamento tem que ficar para você. Né? Vai, às vezes, ser contido. Porque, às vezes, eu não vou poder expressar esse pensamento meu. Não é isso? Agora, é uma liberdade absoluta? Não. Por que não é uma liberdade absoluta? Porque pensamento, ele cria. O pensamento é energia criadora também. Quando eu estou pensando, eu estou criando o meu pensamento. Nada existe que, materialmente falando, que não passou primeiro pelo pensamento. O engenheiro está pensando numa obra, primeiro ele pensa como que ele vai fazer o projeto, depois ele passa para o papel para depois executar. Mas dentro do âmbito do pensamento, existem as formas de pensamento. Você está pensando, imediatamente esse pensamento está sendo plasmado. A espiritualidade está vendo esse pensamento. Aí, como que é meu pensamento? É equilibrado? Então, eu vou estar gerando formas, pensamentos de grandeza, de beleza, né? De magnitude. Isso. Mas isso a maioria de nós somos desequilibrados. Então, nós estamos gerando o quê? Desequilíbrio. Porque você está pensando no mal, o seu pensamento, a Ana vai captar isso. Às vezes vocês comungam o pensamento. É isso que gera esses grupos, né? Atrai, né? Atrai, gera esses grupos. A gente vê, por exemplo, dentro da criminalidade. A pessoa chega no lugar e imediatamente parece que ele é sugado, ele como fala, tem um imã, ele é atraído. Ele fala, olha, aquele camarada, ele vai conversar com você, vocês têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de conduta. Né? Agora, isso não passa despercebido pelo Criador. Nunca. Deus sabe de todas as coisas. Então, nós, materialmente falando, ninguém pode te punir pelo seu pensamento. E Deus não pune ninguém. Mas Deus vai te educar. Porque Ele vai estar participando desses pensamentos que você está tendo, pensamentos em desequilíbrio. Aí muitas vezes vai surgir doenças, desequilíbrio mental, pelo seu pensamento desequilibrado, pela a sua liberdade em excesso, é o princípio da loucura. Com certeza. Né? Vou acreditar, né? Me diga quem tu andas, que direi quem tu és. Uai. Essa parte é interessante. E a gente pode falar sobre Paulo de Tarso também. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu bem entender, mas será que me convém? Vai me fazer crescer? Vai acrescentar em alguma coisa em mim? Vai fazer bem para mim? A gente tem que pensar nisso, nessa liberdade. Eu saio quebrando, se eu vontade de quebrar, eu posso quebrar, mas eu vou ser contido ali na esquina. Vai ter uma consequência, né? Além de eu perder a minha liberdade, nós estamos falando em liberdade, eu vou ser reclusa, mas eu ainda vou ser punida materialmente, porque eu vou ter que pagar monetariamente o prejuízo que eu causei ao próximo. Eu acho que a gente tem que entender aquilo que o Cristo falou, há tempo de plantar e há tempo de colher. Gente, se a gente trouxesse isso para a vida da gente... Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Então, se a gente trouxesse isso para a vida da gente, por que eu penso, gente, espera lá, se o que eu penso, se o que eu falo vai voltar para mim, então vamos começar a pensar e falar, né, coisas boas para voltar coisa boa, porque coisa ruim já tem demais. Só que a gente não fala porque nós somos muito imediatistas, a gente pensa no agora, a gente não pensa no amanhã. A gente só pensa no agora, no amanhã a gente não pensa. E nós estamos no momento de semeadura. Nós já estamos, eu falo isso sempre lá em casa. Nós vivemos 2 momentos simultâneos. Da colheita, hoje eu estou fazendo minha colheita, mas eu também estou fazendo a semeadura. Mas sim. Eu falo com as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, o que é um homem livre? Um homem livre, para mim, é aquilo que eu falei. É quando eu entendo que o meu direito termina onde começa do outro. É quando eu começo a olhar para o João e ver um João.
ver ali um ser humano que foi criado por Deus igual a mim, um ser humano que está no mesmo patamar que eu, né? Porque o mal, o ser humano, o que a gente pensa? Quando eu olho para o João, eu já olho com arte de superioridade, eu já me sinto melhor do que ele. A maioria das pessoas pensa isso. Então, eu acho que isso que a gente tem que mudar. Eu tenho que entender que Claudinete é Claudinete, Jorge é Jorge, Ana é Ana, João é João. Porque a partir do momento em que eu passo a fazer isso, eu passo a entender que ele é uma individualidade, você é uma, é outra. Então, ele tem o direito de agir, pensar do jeito que ele quiser, e eu não tenho que interferir, eu não tenho... Porque o nosso mal, não sei se você já prestaram atenção, quando nós temos uma ideia, que nós partilhamos essa ideia com as pessoas, o que a gente quer? Aplauso, e que as pessoas que acolham do jeito que você... Aí se a pessoa coloca uma vírgula diferente, você seja melindra. Por que não? Mas eu que pensei nisso, quem é ele? Gente, mas por que não? O pensamento é meu, né? Por que não? Então eu acho que é por aí. É isso mesmo, é porque é o homem que cumpre seu dever, né? E que tem a liberdade de consciência. Porque quando a gente tem a consciência que não está livre, a gente está prisioneiro. A gente está prisioneiro de uma situação, de um momento. A gente não tem paz, né? A gente não tem paz. Eu hoje estava até comentando isso hoje com um diretor de casa espírita, que, né, a respeito que eles estão tendo problemas com... que é muito índio, muito chefe, pouco índio. Né? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, a gente tem que entender que casa espírita não tem dono. A casa não é sua. Você está dirigindo a casa. Se por bem acharem que você deve afastar, afasta. Se acharem que assim não está bacana, vamos juntar todo mundo, tirar um consenso, né? É isso que quer. Então vamos fazer. Deu certo. Não é uma fraternidade, é uma ditadura, né? Deu certo? Vamos. Não deu certo? Olha, não deu certo, então vamos voltar como era antes. Mas pelo menos tentou. Porque se você não faz isso, é a ditadura. É uma ditadura. Não tem que ser do meu jeito. Não, gente, não é por aí que a gente leva as coisas. Né? A gente tem que ouvir a opinião da maioria e tirar um consenso daquilo ali. Porque quando você está com um problema, que você está sozinho tentando resolver, é difícil. Mas quando você partilha aquilo com outras pessoas vão dando uma ideia aqui, outra ideia ali, você consegue chegar numa solução. E eu acho que é isso aí. É você entender que você não é dono de nada. Você é administrador. Duas mentes pensam melhor que uma, né? Do que um, justamente. Olha, o que eu vi lá no Livro dos Espíritos, eles falando. Liberdade é não fazer o que quer, mas o que é certo fazer. Né? Muitas vezes eu quero fazer uma coisa, muito fazer uma coisa, mas aquilo não está certo. Não está certo. Não está certo. Está certo para você. Está certo para mim. Vai me beneficiar, mas a gente não vive só para gente. A gente não vive só para gente. E foi o que eu falei, o que o Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso dizer o que eu bem entendo, mas não me convém. A gente tem que pensar, o que eu vou ganhar com isso? Vai ser bom para uma coletividade? Porque nós vivemos em sociedade. Se eu fosse um eremita, tudo bem. Mas, no caso, eu não sou. Então, eu tenho de me ater às leis sociais da sociedade que eu vivo. É aquilo que a gente estava falando. A gente tem que pensar no todo, né? Nós temos que pensar no todo. Mas não pensamos no todo. Nós pensamos em nós. Mas é porque somos egoístas. Somos orgulhosos, somos vaidosos. Né? É o achismo, o euísmo. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com isso. Então, assim, só para terminar. Livre é só aquele que sabe quais são as suas responsabilidades. Né? Se eu sei quais são as minhas responsabilidades, eu sou livre. Porque eu não vou invadir o direito do próximo. Eu não vou agredir o próximo com o meu comportamento, com a minha liberdade. Mas vai respeitar, né? É tão simples, né? Porque se a gente pegar Jesus, quando pergunta para Jesus, os discípulos, o que eu tenho que fazer? Uma coisa simples Jesus respondeu, a gente não segue. O que eu tenho que fazer para chegar no vida eterna? Aí o que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo a ti mesmo. Por que a gente não consegue amar o próximo? Porque verdadeiramente. Porque nós não nos amamos.
Porque Entende? quando a gente se Nós não ama, sabemos que é amor. Não sabemos não nada. sabemos. Nós não sabemos Porque que é quando a amor. gente se ama, você não vai fazer nada que vai te causar dor, que vai te causar sofrimento, Sabe que o vai que te você aprisionar. Se a gente pegar cronologicamente o Evangelho e começar a ler, no começo, tal. Nós estamos onde ainda? No começo. É por isso que tem essa dificuldade da gente. A gente não tem que ficar se martirizando por isso. Eu sempre bato na mesma tecla, porque se a gente for olhar, nós saímos de qual, tá lá, da pedra, não sei o quê. Tá. Fase nominal. Isso. Nós estamos chegando agora numa fase que nós estamos no século XXI, né? Para chegar no século de outros, quantos anos faz pra gente? Quanto tempo faz? Igual o Haroldo disse, se a gente olhar os planetas em nossa volta, nós estamos muito atrasados, porque os outros planetas não têm nem vida mais. Tem. Se você pensar bem, não tem. E já foram habitados, Jorge. Não tem vida. Ou seja, a Terra ainda está muito atrasada cronologicamente daquilo que Jesus queria que a gente um dia chegasse. Mas a gente não está sem. O barco não está sem. Não, é isso que eu estou dizendo. É por isso que a gente tem que tentar, igual você está dizendo, entender a verdade que Jesus quis nos dizer, de verdadeiramente, como diz os Espíritos, estudarmos bastante, né? Alimentar da palavra primeiro, para depois a gente. Tem guerra. Isso que eu estou dizendo. Por isso que é tão difícil para a gente ainda olhar o outro, como Jesus olhou Pedro quando ele traiu. Está lá no Boa Nova, né? As palavras. Madalena. Porque Jesus passou por tudo isso que essa terra está passando. Ele esteve, mesmo porque as pessoas tentam colocá-lo como diferente da gente. Não é. Porque numa lei, está na lei de Deus. Todos foram criados iguais. Simples e ignorantes. Iguais. Sem tirar nem pôr, Jorge. Sem tirar nem pôr. E a gente fica tentando pôr Jesus muito longe da gente. Eu sempre falo isso. Tem que colocá-lo bem longe da gente, né? O homem tem que fazer isso. E o homem eu sou melhor do que o outro, eu sou sempre melhor do que o outro. Não é, todo mundo é sempre igual. Eu vi sábado um filme muito bom. Somos Todos Iguais. Que filme excelente. Assistem na Netflix, muito bom. Não precisa uma pessoa rica e ver um morador de rua e tudo, e a pessoa começa a ajudar e tal. E no fim é essa mensagem. Eles viram amigos, porque o homem conta as fraquezas, as dificuldades que ele enfrentou. E aí os dois, que eram um casal, vão perceber que realmente é todo mundo igual, né? Cada um de nós está num momento de evolução. A minha trajetória é diferente da Ana, do meu filho João, de você, Jorge. Com tudo. certeza. Mas eu carrego dificuldades que às vezes vocês não carregam as dificuldades que eu carrego. Né? Mas nós somos iguais, porque nós estamos tentando crescer moralmente, nos esforçando, buscando Jesus, buscando o amparo dele para a gente sair desse emaranhado de dificuldades que nós temos. Né? E uma coisa interessante que eu acho que nessa questão da liberdade, eu acho que cada um entende essa liberdade de um jeito, né? Então eu vou fazer uma coisa aqui, João, para você, o que é liberdade? Liberdade para mim é o respeito, até onde vai o meu respeito por você e o respeito por você por mim, pela Ana, por minha mãe. Claudinete, você falou tanto de liberdade. Pois eu saber cumprir as leis que me regem, né? E respeitar o próximo. Isso é liberdade. Eu não ter minha consciência presa. É liberdade de consciência. Eu ter o meu espírito em paz, tranquilo. Porque não adianta eu ganhar o mundo e me perder. Estar aprisionada no sentimento de culpa, né? De remorso. Isso é liberdade. E você, Ana? Ô Jorge, vocês falaram já tudo, quase tudo, né? Para eu entender a liberdade, né, a gente tem que... A liberdade da gente... a nossa liberdade é muito relativa, né? Se a gente for olhar bem assim...
o eu, a Claudinete, né? Uma liberdade assim que muitas vezes nos deixa triste, né? Nos deixa assim, sentindo preso, né? É, Não é, Cláudia? é. Principalmente espiritualmente, dizendo. Eu sou livre só quando eu tô dormindo. Porque você sente, né, que você tá livre, quando você sonha, não sente? É. Essa liberdade que eu quero, Jorge. Sabe? Que Jesus falava. Que você não vai sentir dor. É essa que a gente tem que buscar de verdade. Para mim, liberdade é isso. Não sentir dor, remorso, inveja. É porque Ser livre, o Jorge. remorso Livre nos do seu aprisiona. pensamento, livre do seu pensamento. Por quê? Quando Jesus fala isso, no reino de Deus, vamos sentir dor. Isso que eu queria dizer. Você vai chegar nesse reino que Jesus falava. Para cada um ele falava de um jeito. Para cada povo ele falava de um jeito. Para aquele que era materialista, ele falava assim, era um reino. Eu gosto das palavras. Era um reino, repeta, se você vai andar assim, você vai ver só ouro. Ele estava falando para as pessoas materialistas. Para amar de verdade, para querer ter céu. Aí para o carpinteiro vai ser cheio de não sei que estátuas. Jesus não proibia ninguém de estátuas. Sonhar, né? Sonhar. Liberdade é um sonho. É, mas sonhar sabe o que de verdade. é? É o sonhar mesmo, é o sonhar. A gente tem que sonhar. Muita gente fala assim, porque espírita não pode ganhar na loteria. Por que não? Por que não? O seu sonho, ser liberdade, isso é o sonhar. Jesus quer isso, Deus quer que a gente sonhe de verdade, é um sonho, Jorge. Se ele ter liberdade, a gente sonhar aquilo que a gente acha que está certo. Jorge. Liberdade para mim é isso. Eu acho que eu estou certa, Jorge acha, cada um falou uma coisa. A minha liberdade, mas então a minha liberdade é essa. Olha, com o passar do tempo, essa definição de liberdade muda. Porque há uns tempos atrás, era normal você ter escravos. Uhum. Era normal. Hoje, com o senso moral já refinou um pouquinho, ninguém aceita isso mais. Escravidão. Ninguém aceita, né? Então, já é um passo evolutivo. Já é um passo evolutivo. Era normal também, por exemplo, hoje que nós falamos sobre agressão do homem para a mulher, em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Ontem mesmo, na Record, eles estavam falando, se você tem um vizinho que você sabe que o marido é grosseirista, denuncie. Então, quer dizer, já está aprimorando esse tipo de coisa. Da ditadura, você não podia falar nada. Você não podia expressar o que você pensava. É o que a gente falou, o pensamento é livre, mas você não pode ter nada. Você ficava guardado ali porque você não podia expressar o que você pensava daquilo, que você queria. Você não tinha liberdade de expressão. Eu tenho um cachorro, o cachorro é meu, eu vou bater nele até matar. Isso não existe mais. Então, assim, a partir do momento que nós vamos evoluindo, essa liberdade também vai se refinando. E essas leis vão diminuindo também, né? Porque não vai precisar mais. Não vai precisar mais. O homem não vai precisar, a partir do momento que ele começar a respeitar a mulher, a companheira, e até por ser mais frágil fisicamente do que ele não vai precisar mais de tornozeleira eletrônica. Eu acho que isso tem muito a ver também com... Gente, vamos ser sinceros. Eu falo que a mulher, ela sempre foi muito desvalorizada, né? Você vê, a mulher era trocada no camelo, gente. Mas ela se desvaloriza, Jorge. Depois você fala assim, ela era trocada... Aí vem agora, eu falo, a mulher, vem essa evolução, a mulher chega no topo, né? A mulher presidente da República. E elas começam a fazer aquilo que os machistas faziam, que elas tanto repudiavam, elas começam a fazer. Né? Então, assim... É o que você está falando, essa desvalorização, né? Eu igual vejo, por exemplo, fala tanto, né, de não poder tocar no corpo, isso, e elas próprias vão lá, né? Se desnudam, né? Se desnudam de uma maneira vulgar, né? Então, assim... Vendendo o corpo, né? Então é uma coisa... Liberdade não é libertinagem, né? É o que eu falo, é uma liberdade confundida com a libertinagem, que eu acho que é o que a grande maioria entende da liberdade como a libertinagem. Ser livre para isso, o que é? É beber, encher a cara, pôr o som em maior altura. Você tem... Eu sou livre. Eu estou na minha casa, isso às vezes, há pouco tempo teve, não sei se foi em São Paulo, uma pessoa de um lado da rua pôs um som alto. A pessoa foi reclamar, o marido saiu e matou a mãe e a filha, porque eles foram reclamar que o som estava alto.
É um absurdo. Outra coisa que eu acho que a gente tem de falar sobre essa questão de liberdade. A mulher assim, o corpo é meu, então eu tenho o direito do aborto. E isso não pode. Isso não é liberdade. Isso é crime. O coitado indefeso que tá ali não tem como se Isso é defender. crime, né? Então isso não é liberdade. Porque ela vai, mais tarde, ela vai estar com a consciência cobrando dela esse comportamento. A gente tem que ter muito cuidado, porque toda ação gera uma reação. É o que eu falo, a gente não pensa Física, né? lá na frente, a gente só pensa no agora, né? Uhum. Mas essa reação vai vir lá na frente. E a gente tem que começar a pensar nisso, porque Que a colheita a semeadura é livre, mas a colheita é certa. obrigatória. E a gente não pode fazer nada, meus amigos. Se vocês querem saber o que é liberdade, é você não fazer nada que vá prejudicar o seu semelhante. E de encontro à lei divina. Porque se você fizer... Com a sua consciência, né? E a consciência cobra. Cobra. Mais cedo ou mais tarde, né? Cobra. Mais cedo ou mais tarde. Não tem como. É sério isso. E eu acho interessante, né, que a doutrina espírita, os espíritos trazem pra gente, né, de uma maneira tão simples, né, como o Cristo trouxe, né, que ele só vem trazer aquilo que o Cristo trouxe de uma maneira que todo mundo possa entender. Uhum. E a gente ainda tem dificuldade para absorver, né? Você vê, nós estamos aí no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, e nós mesmos estamos travando essa regeneração. Com nossos pensamentos em desequilíbrio, né? Nós estamos atrasando. Então a gente precisa ampliar mais esses pensamentos. Quando a gente fala, que muitos fica nos escutando, você vai pensar assim, meu Deus, toda vez fala a mesma coisa. A importância, vou lembrar da Edna falando, a importância do evangelho no lar. Educação moral dentro do lar. A importância porque, não, a importância sim. Hoje, no lar, está começando agora, por exemplo, um casal jovem, precisa sim. Porque essa vida futura, essa liberdade vai ser com eles. Os filhos deles, com os netos deles, eles têm que pensar. Mas o futuro, daqui a uma hora é futuro. É o futuro, então, entende? Eu tenho que preparar eu mesmo, por exemplo, se eu tivesse filhos que eu não tenho, estar preparando, porque eu vou voltar no corpo que eles vão criar. Para mim. Que eles vão se casar, Ser pais, e eu tenho que voltar. Olha, a questão de liberdade é muito séria sobre isso no momento atual. Existem países que a mulher não tem liberdade nenhuma de expressar. Por exemplo, no Irã, eles deformam as mulheres que ousam ir contra o pensamento do marido. Né? Matam, né? Joga ácido no rosto, cega a pessoa e tudo. Ela não tem liberdade de escolha para se vestir, ela não pode descobrir o cabelo. Sim. Né? Tem que estar toda sempre coberta. E, em pleno século XXI. Sem liberdade não tem liberdade. O povo não tem liberdade lá, né? O povo. Os homens têm, porque, né, a gente vê muito em vídeos aí a situação, que os homens andam, fazem o que querem, né? Lá nesse país. As mulheres casam com criança, não, né? Criança de 7 anos é casada. Já é casada, É um absurdo, né, gente? Mas a gente fala... cultura, a gente também cada um na sua cultura. Mas olha, essa coisa de cultura, a gente vai lá na frente e volta cá atrás. Isso é falta de evolução moral. Então, é uma evolução, cada um no seu tempo. A gente tem, né? Deixa que os seus mortos, enterrem seus mortos lá, vamos tentar cuidar de outro, né? Isso que eu estou falando, né? O Jorge, cada um tem que cuidar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? E eu acho bacana, né, a maneira como a doutrina espírita vem trazer isso pra gente. O livro dos Espíritos vem trazer pra gente. É simples, né? É o jeito gente, é só a gente querer. É o que você falou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Então, quer dizer, gente, essa é a lei. Né? Se eu quero ser livre, as pessoas à minha volta também têm que ser livres. Se eu quero ter direito
de me expressar, as pessoas têm que ter o direito de se Tem que expressar também. respeitar assim, o que elas pensam. É o o que elas- respeito. Então, assim, justamente isso, é a gente entender isso, que todos nós somos livres, todos nós somos responsáveis pela nossa liberdade. E que essa liberdade que nós temos, ela vai influenciar a nossa vida. E o meio que você vive E também. o meio que a gente vive, ela vai influenciar. Então, quando você consegue juntar a essa liberdade, né, a sua evolução moral, ela é perfeita. Aí você vai ter a plenitude. É. Mas é como eu falo, nós ainda estamos no que diz respeito à tecnologia, nós chegamos do topo do mundo. Mas em consequência, moralmente, nós estamos rastejando no lodo ainda. Olha, e isso até não precisa ser distante, não. Dentro dos lares. Nós Dentro dos lares, né? Não existe, às vezes, o respeito, a hierarquia, né? A vivência fraterna. Tá acabando a família, Você né? está falando de tecnologia, Jorge? Hoje eu estava vendo a IA, né? A inteligência artificial. É. Que foi que os dois irmãos criaram, uma das mais importantes, só que na cláusula estava escrito para não usar para a guerra. Vocês viram isso? O presidente usando, deles lá, não, o presidente lá baniu. Mas já estão usando. Não, desses irmãos. Assim. No Pentágono, assinaram coisa, aí colocaram a cláusula lá para não usar para a guerra, para atacar ninguém. Entende? E eles entraram na ação contra a coisa, porque eles queriam usar a tecnologia, que é uma das mais importantes agora, que descobriu que essa tecnologia deles é muito mais evoluída. Aí o Trump mandou expulsar eles. Banir. A China, né, eu vi hoje, a China já está em testes, né? Eles conseguiram, através de células-tronco, eles estão curando a diabetes. Eu vi falando. 1 e 2. Só que assim, igual que vocês falaram, eles pretendem avançar mais nos estudos para depois trazer isso para a tona, né? Olha, bacana, olha a responsabilidade. Essa menina também da célula essa menina a brasileira, né? A brasileira. Também, 25 anos, só tentando, sozinha, estudando. Você vê que ela tá toda cansadona, né? Porque que luta, né? Porque ninguém ajuda, né? E ela tá tendo uma evolução. Mas isso é questão, porque nós estamos realmente caminhando a passos largos para a regeneração. Porque a dor e o sofrimento é um mecanismo, é a pedagogia, como diz o Dudu, é o sabonete de Deus. É o sabonete de Deus. Então, a partir do momento que nós não necessitamos mais desse tipo de dor, de sofrimento, ele vai ser tirado. Antigamente não tinha antibiótico, apareceu. A anestesia era uma bordoada na cabeça. Tem anestesia. Porque os espíritos que já estavam retornando não precisavam daquela forma tão rude de se tratar. A partir do momento que nós utilizamos a nossa liberdade para criar o bem, nós vamos trazer um mundo melhor. Nós vamos avançar para a regeneração. Não vai haver necessidade dessa dor, como diz o Dudu, né? Vai ter a necessidade da dor evolução. Né? Que a gente vai precisar da dor evolução. Mas essa dor aí, o sofrimento mesmo. Material, né? Aí nós não vamos precisar passar por isso. Interessante, né? Se a gente for lá, evolução, né? Se a gente for olhar, estudando os mundos mais evoluídos, quantos desses que estão aqui já estavam no mundo muito mais evoluído? A gente tem que pensar também, né? Fez um deslizinho e veio nos ajudar. Escorrega, né? Deu um escorregão, Jorge. Você vai para a Terra. Você vai ficar ali no umbral, no plano espiritual, para você ajudar a Terra ali. Você não pode ir pro outro, não. Porque você sabe que é diferente, né? As camadas, né? Interessante, né? Se a gente for estudar e pensar, eu de vez em quando fico pensando sobre isso. Mas por que ainda é o escorregão? Porque a gente ama a pessoa que está aqui ainda. Sim, mas tem muitos cientistas
mais evoluídos que também escorrega. A gente escorrega, não tem jeito de escorregar. Se, Tá nesse mais se evoluído. tivesse forma de não escorregar, Você né? sabe, Seria né? ótimo. Entendeu? Aí, ó pra você ver. Como que Deus é bom. Deus é pai mesmo. Eu falo assim, não, você vai pra terra, vou mandar o Einstein lá Como diz, ali, Deus aquele é bom. pedaço ali. Tempo todo Deus é bom. Tanto Einstein fala. Ele não, Chico fala, todo mundo fala que a gente, até hoje, o Clarício, você vê, escorregou, todo escorregado. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer aqui a Claudinete pelos esclarecimentos que ela trouxe pra gente. Agradecer a Ana pela participação, o João também pela participação. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas. Eu agradeço a todos pela audiência. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Uma boa tarde a todos.